Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Capítulo 3. O encarei completamente perplexo. Ali estava ele diante de mim, todo colorido como um fugitivo de uma trupe de mímicos, entusiasmado e fabuloso. Sua própria existência era improvável, inexplicável e, ainda de tudo, desorientadora. Ele era uma equação sem resposta. Era inconcebível o fato de ele existir, ter conseguido chegar tão longe, ter sobrevivido de alguma forma, sem ter simplesmente desaparecido. Fui um pouquinho mais adiante, ele disse, e depois mais um pouquinho, até que cheguei tão longe que não sei mais como voltar. Não importa. Tenho tempo de sobra. Vou conseguir. Você leve Curtis embora o mais rápido possível. Ouça o que digo. O deslumbramento da juventude recobria seus trapos coloridos, sua privação, sua solidão e a desolação íntima de seu vagar inútil. Por meses, por anos, sua vida não tinha valido um tostão. Agora lá estava ele, galante, despreocupadamente vivo e aparentemente indestrutível, pela simples razão de sua virtude juvenil e audácia inconsequente. Fui atraído por algo parecido com admiração, quase uma inveja. O deslumbramento o impedia e o mantinha incólume. Ele certamente não desejava a vastidão, mas espaço para respirar e passar através dela. Tinha necessidade de existir e continuar adiante, correndo os maiores riscos possíveis com o máximo de privação. Se algum dia o espírito absolutamente puro, descuidado e custoso da aventura se apossou de algum ser humano, esse alguém era aquele jovem sem remendos. Quase invejei sua aura, tão modesta e luminosa. Parecia que ela havia consumido todo o pensamento egoísta de maneira tão cabal, que mesmo quando ele se dirigia a você não era possível se lembrar de que era ele, a pessoa diante de seus olhos, que havia passado por tudo aquilo. Porém, eu não invejava sua devoção a Curtis. Ele não havia mentalizado sobre isso. Aquilo simplesmente apareceu em seu caminho e ele aceitou tudo como uma espécie de fatalismo incitante. Preciso reconhecer que para mim aquilo pareceu algo extremamente perigoso, mais ainda do que todo o resto que ele já havia enfrentado. Eram inevitavelmente unidos como dois barcos que se aproximam e roçam seus cascos na calmaria. Acho que Curtis queria a plateia, pois em determinada ocasião, acampando na floresta, conversavam a noite toda, ou mais provavelmente, Curtis discursou a noite toda. Falamos de tudo, ele disse, com um pensamento longe em sua lembrança. Me esqueci que existia sono. A noite passou num piscar de olhos. Tudo, inclusive sobre o amor. Ah, ele falou com você sobre o amor? Perguntei muito curioso. Não é o que você pensa? Ele exclamou quase que por impulso. Foi superficial. Ele me abriu os olhos. Ele ergueu os braços. Estávamos no convés e o chefe dos lenhadores repousando ali por perto. Se voltou para ele com os olhos ferinos e brilhantes. Olhei em volta e não sei explicar porquê, mas asseguro que nunca antes em minha vida aquele território, o rio, a selva e até o próprio céu reluzente me pareceram tão desgraçados e soturnos, tão inalcançáveis ao saber humano e tão implacáveis às nossas fraquezas. Então perguntei. Obviamente, desde então você se juntou a ele? Pelo contrário, parecia que sua interação havia sido interrompida por diversas causas. Ele, conforme me contou, com orgulho, cuidara de Curtis em 2 ocasiões de doença. Ele descreveu essa tarefa como algo de grande risco, mas o costume de Curtis era vagar sozinho pelas profundezas da floresta. Vinha muito pouco à estação. Eu esperava por dias que ele aparecesse de volta, ele disse. Ah, mas às vezes valia a pena esperar. O que ele fazia por lá? Explorava? Perguntei. Ah, sim, claro. Ele havia descoberto muitas aldeias e também um lago, que não sabia dizer exatamente em qual direção ficava. Era perigoso perguntar demais,
mas por regra suas expedições buscavam marfim. Mas como, se ele não tinha mercadorias para trocar nessa época? Inquiri. Até hoje temos um bom estoque de cartuchos guardados, ele respondeu desviando o olhar. Falando sinceramente, ele saqueou o território, eu disse. Ele concordou. Certamente não conseguiu sozinho. Ele resmungou algo sobre as aldeias ao redor do lago. Curtis seduziu a tribo a apoiá-lo, certo? Sugeri. Ele se inquietou. Eles o adoravam, disse. O tom dessas palavras era tão extraordinário que o fitei com um ar inquisidor. Era curioso ver sua oscilação entre o entusiasmo e a relutância ao falar de Curtis. Aquela pessoa dava sentido à sua vida, ocupava seus pensamentos e mexia com suas emoções. O que você esperava? Ele disparou. Ele chegou soltando raios e trovões, não foi? Eles nunca tinham visto nada parecido ou tão amedrontador. Ele sabia ser terrível. Não se pode julgar o Sr. Curtis como um homem comum. Não. Ora, apenas para lhe dar uma noção, vou contar a você. Um dia ele tentou atirar até em mim, mas não o julgo. Tentou atirar em você? Exclamei. Por quê? Sabe, eu tinha um pequeno lote de marfim que o chefe de uma aldeia perto de onde eu morava me deu. Isso porque eu costumava ajudá-los a caçar. Bem, ele queria meu marfim de qualquer jeito. Ele declarou que atiraria em mim se não lhe desse o marfim e sumisse do seu território. Não apenas porque ele tinha o direito, mas porque seria um prazer. Segundo ele, não havia nada no mundo que o impedisse de matar quem quer que quisesse. Isso também era verdade. Eu dei o marfim a ele. Eu nem queria aquilo, mas eu não fui embora. Não. Eu não poderia abandoná-lo. Precisei ser cauteloso, é claro, até ficarmos amigos novamente. Foi quando a segunda doença se abateu sobre ele, depois eu tive que sair do seu caminho. Mas tudo bem. Ele vivia a maior parte do tempo nas aldeias do lago. Quando descia para o rio, às vezes me chamava, mas às vezes era melhor que eu me cuidasse. Esse homem sofreu muito. Ele odiava tudo isso e ao mesmo tempo não conseguia se livrar. Quando tive a chance, implorei a ele que fosse embora enquanto ainda era tempo. Me ofereci para voltar junto com ele. A princípio ele concordou, mas depois decidiu ficar para começar outra caçada de marfim. Desapareceu por 2 semanas e esqueceu-se de si mesmo junto àquela gente. Esqueceu-se, entende? Horas, ele é louco, eu disse. Ele protestou, indignado, dizendo que era impossível o Sr. Curtis ser louco. De acordo com ele, se eu o ouvisse falar 2 dias atrás, não ousaria sequer imaginar uma coisa dessas. Eu havia pegado seu binóculo enquanto conversávamos para observar a praia à distância. Percorri o perímetro da floresta, de ambos os lados, e a parte de trás da casa. Saber que naquela mata haviam pessoas tão silenciosas e imóveis, assim como as ruínas da casa na colina, me deixava aflito. Não havia um só elemento naquela história inacreditável que não fosse contado acompanhado de pesarosas exclamações. Um encolher de ombros, frases interrompidas ou sugestões finais em profundos suspiros. A mata se mantinha impávida como uma máscara. Pesada como as portas trancadas de uma cela, pareciam transmitir algum conhecimento secreto em sua espera paciente e seu silêncio indestrutível. O russo me explicava que apenas mais recentemente o Sr. Curtis havia descido até o rio e trazido consigo todos os guerreiros da tribo do lago. Ele estivera ausente por meses, sendo adorado, eu suponho, e chegara sem aviso, parecendo preparar um saque rio abaixo ou na outra margem. Evidentemente, o apetite por mais marfim havia superado, por assim dizer, seus outros desejos materiais. Contudo, ele parecia estar agora em muito pior estado. Ouvi dizerem que ele estava refastelado e indefeso. Então aproveitei e fui lá, disse o russo. Ah, ele é malvado, muito mesmo. Movi minhas lentes para casa. Não havia sinal de vida ali, somente um telhado esburacado e suas compridas paredes de barro sobre a grama, suas janelinhas quadradas, 2 das quais eram do mesmo tamanho. Tudo aquilo parecia estar ao alcance das minhas mãos, e realmente estava. Então fiz um movimento brusco quando um dos mourões da cerca, em pandarecos, se colou entre mim e a casa. Vocês se lembram que me detive à distância sobre certos ornamentos que se destacavam daquele cenário rústico. Quando tive essa visão mais próxima,
Instintivamente joguei minha cabeça para trás como se tivesse tomado um soco. Então repassei vagarosamente de mourão em mourão com meu binóculo e entendi meu engano. Aquelas formas arredondadas não eram enfeites, mas símbolos. Eram expressivos e inacreditáveis, atordoantes e perturbadores. Alimentavam meus pensamentos assim como os urubus, se algum deles as visse do alto. No mínimo alimentariam as formigas esforçadas o bastante para escalarem os mourões. Aquelas cabeças fincadas seriam ainda mais aterrorizantes se não tivessem com faces voltadas para casa. Somente uma, a primeira que discerni, olhava em minha direção. Não fiquei tão chocado quanto podem pensar. Meu recuo repentino não passou de um movimento involuntário. Eu esperava ver um entalhe de madeira ali. Imaginem vocês. Retornei deliberadamente para a primeira que havia focado. E lá estava ela, negra, ressecada e com pálpebras afundadas sobre os olhos fechados, uma cabeça que parecia dormir no topo de uma estaca, com seus lábios enrugados e retraídos, mostrando uma fileira de dentes brancos, sorrindo um riso contínuo, infinito e jocoso, causado por algum sonho de seu sono eterno. Não estou revelando nenhum segredo comercial aqui. Na verdade, o gerente me disse, algum tempo depois, que os métodos do Sr. Curtis arruinaram aquela região. Não tenho sua opinião quanto a isso, mas quero que entendam claramente que aquelas cabeças ali não tinham nada a ver com a lucratividade. Elas apenas demonstravam que o Sr. Curtis não tinha limites em satisfazer seus inúmeros fetiches, que havia algum desejo inalcançável dentro dele, alguma questão ínfima que, quando sob pressão, tornava-se invisível sob sua magnífica eloquência. Não ouso dizer que ele próprio conhecia essa sua deficiência. Acho que no final ele tomou ciência disso, mas somente muito no fim. A vastidão o havia possuído logo de início e inculcado nele uma terrível maldição. Tudo em razão de sua invasão absurda. Talvez ela sussurrou em seus ouvidos algo que ele mesmo não sabia sobre si, coisas que não fazia ideia de travar conhecimento com aquela grande solidão. Por isso o sussurro se tornou irresistivelmente fascinante. Ecoou forte dentro dele, pois seu íntimo estava vazio. Baixei o binóculo e a cabeça que me dava a impressão de estar perto o suficiente a ponto de me ouvir pareceu ter saltado para longe a uma distância inacessível. O administrador do Sr. Curtis estava um pouco desanimado. Em uma voz apressada e confusa, ele tentou me explicar que não havia ousado tirar aqueles, digamos, símbolos de lá. Ele não temia os nativos, pois não fariam nada sem que o Sr. Curtis mandasse. Seu domínio era extraordinário. Os campos daquela gente cercavam a estação e os chefes vinham vê-lo diariamente. Eles engatinhavam. Não quero saber nada sobre os rituais usados para se aproximarem do Sr. Curtis, gritei. Curioso notar esse sentimento que se abateu sobre mim, de que tais detalhes seriam mais intoleráveis do que as cabeças secando nos mourões debaixo das janelas do Sr. Curtis. Afinal de contas, aquilo não passava de uma miragem primitiva. Sentia como se um mero gesto fosse capaz de me transportar para alguma região sombria repleta de horrores sutis, onde a selvageria pura e simples seria um alívio, como algo que tem o direito de existir. Obviamente, em plena luz do dia, o jovem se voltou surpreso. Acredito que ainda não havia lhe ocorrido que o Sr. Curtis não era um ídolo para mim. Ele se esqueceu de que eu não ouvira nenhum daqueles esplêndidos monólogos. O quê mesmo? Amor, justiça, modos de vida? Ou qualquer outra coisa? Se fosse necessário rastejar diante do Sr. Curtis, ele o teria feito assim como o mais selvagem dos selvagens. Eu desconhecia completamente as condições. Ele disse que aquelas eram as cabeças dos rebeldes, então se surpreendeu com o descontrole de minha gargalhada. Rebeldes? Qual seria a próxima definição que eu teria que ouvir? Haviam inimigos criminosos, funcionários, e agora rebeldes. Aquelas cabeças rebeldes me pareciam bem submissas em suas estacas. Você não sabe como essa vida testa um homem como Curtis? Berrou seu último discípulo. E você sabe? Perguntei. Eu? Não passo de uma simples pessoa, não tenho grandes ideias, não quero nada de ninguém. Como ousa me comparar com... Seus sentimentos eram maiores que sua habilidade de falar. E sem aviso, ele desabou. Não entendo, ele gemeu. Tenho feito o meu melhor para mantê-lo vivo.
É o máximo que posso fazer. Não tenho nada a ver com tudo isso. Não tenho o talento. Há meses não tenho uma gota de remédio ou um prato de sopa para os doentes. Ele foi vergonhosamente abandonado. Um homem como esse, com tantas ideias, uma vergonha. Vergonha. Eu não durmo há 10 noites. Sua voz se deixou levar na calma do entardecer. As longas sombras da floresta deslizavam colina abaixo enquanto conversávamos, ultrapassando o casebre destruído e a simbólica fileira de estacas. As sombras cobriam tudo enquanto nós, lá embaixo, continuávamos banhados de sol. O largo do rio diante da clareira ainda cintilava em seu esplendor calmo, cercado acima e abaixo por uma aura sombria. Não havia nenhuma alma na praia. A mata não farfalhava. Um grupo de homens apareceu repentinamente vindo de trás da casa, como se saídos das profundezas da terra. Caminhavam agrupados, com o mato pela cintura, e traziam entre eles uma maca improvisada. Imediatamente, no vazio da paisagem, um lamento agudo perfurou o ar, parado como uma flecha afiada lançada diretamente no coração da terra. Então, como que por mágica, fileiras de seres humanos, todos nus, com suas lanças, arcos, escudos, olhares ferozes e gestos selvagens, invadiram a clareira cercada pela face sombria e melancólica da floresta. A mata se mexeu, o capim ondulou levemente e então tudo voltou à sua inércia, à sua imobilidade atenta. Agora, se ele não disser a coisa certa, estaremos todos condenados, disse o russo ao meu lado. O grupo de homens com a maca parou no meio do caminho para o vapor como estátuas. Vi o homem sobre a maca se sentar, fraco, e levantar seu braço acima do ombro dos carregadores. Tomara que o homem que fala tão bem sobre o amor de maneira superficial tenha algum motivo para nos poupar agora. Eu disse. Eu lamentava profundamente o extremo perigo de nossa situação, como se estar à mercê de um espectro bestial fosse alguma vergonha. Eu não podia ouvir nada, mas com o binóculo enxerguei o comando de seu braço magro em riste, sua mandíbula em movimento, os olhos daquele fantasma brilhando soturnamente em sua cabeça angulosa que se sacudia em movimentos grotescos. Kurt significa pequeno em alemão, não é? Bem, o nome lhe cabia tão bem quanto todo o resto de sua vida e morte. Ele parecia ter no mínimo 2 metros de altura. Sua coberta escorregara e, como uma mortalha, revelou seu corpo raquítico e deplorável. Suas costelas estavam à mostra e seus braços eram somente ossos. Ele se parecia com uma antiga imagem da morte esculpida em marfim, cuja mão se estendia ameaçadoramente sobre uma multidão de homens feitos de bronze escuro e reluzente. Vi sua boca se abrir completamente, o que lhe deu um aspecto bizarro e feroz, como se quisesse engolir todo o ar, a terra e os homens diante de si. Ouvi uma voz rouca e distante. Ele devia estar gritando. De repente, caiu deitado. A maca sacudiu como se os carregadores quisessem se apressar novamente, e quase ao mesmo tempo percebi que a nuvem de selvagem se diluía sem qualquer movimento perceptível do recuo. Era como se a floresta houvesse projetado esses seres para fora, e da mesma forma, depois de um longo respiro, agora os recolhia novamente para dentro de si. Alguns dos peregrinos seguiam armados atrás da maca. 2 espingardas, um rifle pesado e uma escopeta. Eram os relâmpagos daquele deus em frangalhos. O gerente curvou-se sobre ele para cochichar algo enquanto andavam. Eles o pousaram em uma das pequenas cabanas, cujo espaço se limitava apenas a um catre e 1 ou 2 banquetas. Havíamos trazido sua correspondência e uma série de envelopes rasgados e cartas abertas se espalhavam sobre sua padiola. Sua mão vasculhava debilmente por entre os papéis. Fiquei pasmo com o ardor dos olhos em contraste com sua expressão serena. Não era somente um efeito isolado da doença. Ele não parecia sentir dor. Aquela sombra parecia saciada e calma, embora naquele momento estivesse repleta de emoções. Ele folheou as cartas, olhou-me diretamente e disse: Estou contente. Alguém havia escrito para ele sobre mim. Aquelas recomendações especiais o fizeram reviver. A quantidade de tonos que ele emitia sem demonstrar esforço, quase sem mover seus lábios, era assombrosa. Que voz, que voz! Era grave, profunda, vibrante. Os outros eram incapazes de produzir um sussurro sequer.
Contudo, ele ainda tinha força suficiente, sem dúvida, a duras penas, para selar nossos destinos, como logo explicarei. O gerente apareceu taciturno na soleira da porta. Saí dali imediatamente e ele fechou a cortina atrás de mim. O russo, observando com curiosidade pelos peregrinos, ficou plantado na praia. Segui a direção de seu olhar. Escuras formas humanas podiam ser divisadas à distância, perambulando indistintamente contra a sombria borda da floresta. Próximo ao rio, duas figuras bronzeadas apoiadas em longas lanças estavam iluminadas pelo sol com seus cocares fantásticos e peles de leopardo, prontos para a guerra, embora completamente estáticos. E vindo da direita para a esquerda, pela praia ensolarada, uma aparição selvagem e linda, uma mulher. Ela caminhava decidida, vestia tecidos listrados com franjas, marchava orgulhosa, acompanhada pelo leve tilintar de seus reluzentes ornamentos bárbaros. Ela mantinha a cabeça ereta, seu cabelo tinha o formato de um elmo. Suas caneleiras de latão iam até os joelhos e fios de metal cobriam seus antebraços. Uma mancha carmesim marcava sua face morena. Inúmeras gargantilhas de conta de vidro envolviam seu pescoço e elementos bizarros, amuletos, presentes dos feiticeiros, a cobriam e brilhavam e chocalhavam a cada passo. Ela carregava o equivalente a muitas presas de elefante. Era selvagem, soberba, firme e magnífica. Havia algo agourento e pomposo em sua marcha inexorável. E no silêncio que recaiu sem aviso sobre toda aquela terra desolada, a imensa vastidão, aquele imenso corpo de vida fértil e misteriosa, parecia observá-la como a imagem de sua própria alma, tenebrosa e indomável. Ela se aproximou do vapor, parou e nos encarou. Sua longa sombra chegou até a beira d'água. Seu rosto tinha um aspecto trágico e feroz, resultado de grande tristeza e dor profunda, mescladas ao medo de algo pendente e mal resolvido. Ela nos fitou sem nenhum movimento, exatamente como a própria vastidão, com um ar de quem rumina sobre um assunto inescrutável. Um minuto inteiro se passaria antes que ela desse outro passo. Seus únicos movimentos eram um tilintar discreto, o brilho de seu metal amarelo e o flutuar de suas franjas. Seu corpo parecia ter parado. Um jovem ao meu redor rosnou. Os peregrinos murmuravam atrás de mim. Ela olhou para todos nós como se sua vida dependesse daquele olhar firme e direto. De repente ela abriu os braços e os esticou acima da cabeça como se desejasse piamente tocar o céu. Ao mesmo tempo as sombras avançaram rápidas sobre a terra, varreram o rio e engoliram o vapor com sua escuridão. Um silêncio completo pairou sobre a cena. Ela se virou vagarosamente, continuou a caminhar ao longo da margem e entrou na mata à esquerda. Somente mais tarde, uma vez seus olhos faiscaram para nós naquele crepúsculo antes de desaparecer por entre os arbustos. Se ela tivesse cogitado subir a bordo, certamente eu teria atirado nela, disse o homem dos remendos um tanto nervoso. Tenho arriscado minha vida diariamente nas últimas 2 semanas para mantê-la afastada da casa. Um dia ela entrou e armou uma confusão por causa de uns trapos imprestáveis que separei no armazém para remendar minhas roupas. Eu estava deplorável. Pelo menos eu acho que foi esse o motivo, pois ela ralhou furiosamente com Curtis por 1 hora, apontando para mim e tudo mais. Não entendo o seu dialeto. Minha sorte é que Curtis estava tão mal que nem deu ouvidos, senão o caos se instalaria. Não entendo, não. É demais para mim. Mas ainda bem que agora isso acabou. Nesse momento ouvi a voz abafada de Curtis atrás da cortina. Me salve. Você quer dizer para salvar um marfim? Não, isso não. Me salve. Ora, eu tinha que salvar você. Agora você está atrapalhando meus planos. Louco, louco. Não tão louco quanto você quer acreditar. Dane-se. Vou tirar as minhas ideias deste lugar e depois voltarei. Vou mostrar a você do que sou capaz. Você está me atrapalhando com sua postura ridícula. Eu voltarei e eu... O gerente saiu. Ele me puxou pelo braço e me conduziu a um canto. Ele está muito mal, ele disse. Ele preferiu apenas suspirar, mas se esqueceu de transparecer alguma tristeza real. Já fizemos todo o possível por ele, não acha? E não temos como nos desvencilhar do fato de que o Sr. Curtis fez mais mal do que bem à companhia. Ele não entende que não era a hora certa de ações violentas.
Cautela, cautela. Esse é meu lema. Precisamos manter a cautela. Esta área está perdida para nós por algum tempo. Que lástima. Acima de tudo, o comércio será prejudicado. Não nego que há uma quantidade considerável de marfim, a maioria fóssil. Precisamos salvar isso a todo custo, mas veja como nossa posição é precária. E sabe por quê? Porque nosso método não é eficaz. Você chama isso de método ineficaz? Perguntei olhando para a margem. Sem dúvida, ele exclamou irritado. Você não concorda? Eu não vejo método algum, murmurei depois de uma pausa. Exatamente, ele comemorou. Eu previa isto. É uma completa falta de consciência. É meu dever levar isto aos meus superiores. Ah, eu disse. Aquele rapaz, qual é mesmo seu nome? O oleiro? Ele fará um relatório apropriado para você. Ele pareceu confuso por alguns instantes. Senti como se nunca tivesse respirado um ar tão vil e voltei meus pensamentos para Kurtz, para defendê-lo, sem dúvida para defendê-lo. Apesar disso tudo, ainda considero o Sr. Kurtz uma pessoa admirável, enfatizei. Ele se surpreendeu, lançou um olhar soturno para mim e disse muito calmamente. Ele foi e deu as costas para mim. Eu perdera um aliado. Me vi jogado ao lado de Kurtz como um apoiador de seus métodos inadequados. Eu era ineficaz. Mas pelo menos já era alguma coisa poder escolher entre um pesadelo e outro. Na verdade, eu havia me rendido à vastidão e não ao Sr. Kurtz. Admito francamente, já estava praticamente sepultado. Por um momento também me sentia enterrado por um túmulo repleto de segredos absurdos. Senti um peso intolerável apertar meu peito, o cheiro da terra úmida, a presença invisível da vitória e da corrupção, a escuridão da noite impenetrável. O russo tocou meu ombro. Ouvi seu resmungo. Ele gaguejava algo sobre irmão Marujo. Não poderá esconder, deixar que saibam de questões que podem afetar a reputação do Sr. Kurtz. Eu esperei. Para ele, o Sr. Kurtz, evidentemente, não estava sepultado. Acredito que para ele o Sr. Kurtz era um dos imortais. Bem, eu disse finalmente. Explique-se. Acontece que, de certa maneira, sou amigo do Sr. Kurtz. Ele declarou bastante formalmente que, se não fôssemos da mesma profissão, teria se ofendido pessoalmente e partiria para a ignorância. Ele suspeitava que havia alguma perseguição daqueles homens para com ele e que... Você está certo, eu disse, relembrando a conversa que ouvira. O gerente acha que ele devia ser enforcado. A princípio, ele demonstrou duvidar de sua própria razão, o que eu achei um tanto engraçado. É melhor ficar fora disso, ele disse com preocupação. Não posso fazer mais nada por Kurtz, e eles logo inventariam alguma desculpa. O que poderia pará-los? O posto militar mais próximo fica a 5.000 quilômetros daqui? Bem, dou minha palavra, eu disse, de que é melhor você partir se tiver amigos entre os selvagens daqui. Tenho muitos, ele disse. São pessoas simples e, você sabe, não tenho ambições. Ele mordeu os lábios. Não quero o mal de nenhum dos brancos aqui, mas é claro que me preocupo com a reputação do Sr. Kurtz. Você é um irmão marujo e... Calma, eu disse após algum tempo. A reputação do Sr. Kurtz continuará a salvo. Eu não sei bem o quanto estava sendo sincero. Ele me informou em voz baixa que fora Kurtz quem ordenara o ataque ao vapor. Ele odiava a ideia de ser levado daqui, e também, mas isso não é da minha conta. Não passo de uma pessoa comum. Ele achou que aquilo os afugentaria, que vocês desistiriam e dariam como morto. Não pude detê-lo. Passei por maus bocados neste último mês. Tudo bem, eu disse. Ele está bem agora. Ele gaguejou. Aparentemente não muito convencido. Obrigado, eu disse. Vou ficar de olhos abertos. Mas quieto, hein? Ele ordenou nervoso. Seria péssimo para a reputação dele se alguém aqui... Prometi sigilo absoluto com extrema seriedade. Tenho uma canoa e 3 negros contratados perto daqui. Vou embora. Poderia me dar alguns cartuchos da Martini Henry? Eu podia e os dei com a devida discrição. Ele se serviu com uma piscadela de um punhado de meu fumo. Entre marujos, sabe? O bom tabaco inglês... Na porta de comando ele se virou. Será que você não tem um par de sapatos para me emprestar? Ele mostrou uma das pernas. Olha,
As solas estavam envoltas em cadarços amarrados que imitavam chinelos em seus pés. Dei a ele um par, já gasto, que olhou admirado antes de metê-los debaixo do braço esquerdo. Um de seus bolsos, o vermelho, estava lotado de cartuchos. Do outro, o azul escuro, despontava a investigação de Towson. Com isso, demonstrava se achar perfeitamente equipado para um novo encontro com a vastidão. Ah, nunca mais encontrarei alguém como ele novamente. Você precisava ver ele recitar poesia, que ele mesmo compunha assim, ele disse. Poesia. Ele entrou em transe com a memória daqueles prazeres. Oh, que mente admirável! Eu respondi dizendo. Adeus. Ele me deu a mão e desapareceu na noite. Às vezes me pergunto se realmente o vi com meus olhos, se é possível encontrar-se pessoalmente um fenômeno como ele. Quando acordei pouco após a meia-noite, me lembrei de seu aviso que sugeria um perigo que, naquela escuridão estrelada, parecia agora tão real que me levantei para dar uma olhada ao redor. Uma grande fogueira fumegava na colina e iluminava completamente o lado avariado da sede da estação. Um dos agentes vigiava o Marfim, armado e acompanhado de alguns de nossos negros. Mas nas profundezas da floresta, fachos vermelhos se agitavam. Pareciam sair e voltar para dentro do chão, entre as confusas formas colunares da completa negritude. Aquilo mostrava a exata posição onde os adoradores do Sr. Curtis mantinham sua nervosa vigília. A batida monótona do grande tambor preenchia o ar com ondas abafadas e uma vibração preguiçosa. O insistente som de muitas vozes masculinas entoando convocações variadas vinha da parede reta e negra de troncos, como o zumbido de uma colmeia. Aquilo causou um efeito narcótico sobre meus sentidos, ainda sonolentos. Desconfio que ressonei sobre o parapeito até um berreiro explodir abruptamente. O incrível jorro de um frenesi repentino me despertou assustado. Sem demora, ele se calou, e o vozerio continuou com o efeito de um silêncio audível e calmante. Varri a pequena cabana com os meus olhos. Uma luz queimava lá dentro, mas o Sr. Curtis não estava lá. Certamente eu o teria chamado se acreditasse em meus olhos, mas a princípio não acreditei. Aquilo tudo me parecia impossível. O fato é que eu fui tomado por um pavor irreal e puro, distante de qualquer tipo de perigo físico. O que tornou aquela emoção tão opressiva foi, como definir, o choque moral que recebi, como se algo imensamente monstruoso, intolerável à razão e nocível à alma fosse jogado sobre mim sem aviso. A sensação não durou mais que uma fração de segundo, seguida pela retomada normal dos sentidos. De perigo mortal, da possibilidade de um ataque ou massacre, ou algo do tipo. Agora eram decididamente bem-vindos e revigorantes. Me senti pacificado, na verdade, a ponto de sequer soar o alarme. Um agente dormia em uma cadeira do convés, com seu sobretudo abotoado, a menos de 1 metro de mim. Os berros não o acordaram. Ele roncava suavemente. Deixei-o com seus sonhos e saltei para a terra. Não traí o Sr. Curtis. A ordem era nunca traí-lo. Estava escrito que eu deveria ser leal ao pesadelo que havia escolhido. Eu estava ansioso para lidar com aquela sombra sozinho, e até então eu não sabia por que me recusava a compartilhar essa peculiar experiência sinistra. Notei uma trilha assim que botei os pés na areia. Uma trilha larga que seguia pela mata. Me lembro da alegria com que disse a mim mesmo: ele não pode andar. Está andando de 4. Agora o peguei. O capim estava úmido de orvalho. Marchei rapidamente com os punhos cerrados. Acho que eu tinha a vaga noção de que tropeçaria nele e lhe daria uma surra. Sei lá, eu tinha umas ideias idiotas. A tricoteira com o gato se interpôs em minha memória como a pessoa mais imprópria a se colocar do outro lado de uma situação como aquela. Avistei uma fileira de peregrinos, espirrando chumbo para o alto com suas Winchesters, apoiada nos quadris. Pensei que nunca conseguiria voltar ao vapor e me vi morando sozinho e desarmado na mata, já idoso. Coisas bobas, vocês entendem. E me lembro de confundir as batidas do tambor com as de meu coração. Sua cadência me acalmava. Continuei pela trilha e parei de ouvir. A noite estava muito clara. Era uma área azul escura, salpicada de orvalho ao luar. As coisas negras estavam completamente imóveis. Pensei ver algum movimento à minha frente,
Naquela noite eu estava estranhamente muito seguro. Enfim, me desviei da trilha e corri um grande semicírculo. Acredito piamente que ria sozinho, para ver de frente aquela comoção, a movimentação que avistara, se é que havia mesmo visto algo. Eu contornava Curtis como em uma brincadeira de criança. Eu o alcancei e teria caído sobre ele caso ele não tivesse me ouvido antes e se levantado. Ele estava em pé, titubeante, alto, pálido, indistinto, como um vapor exalado do próprio solo. Ele tremulou levemente, enevoado e silencioso diante de mim. Atrás deles, as chamas se elevavam por entre as árvores e o murmúrio de vozes se projetava da floresta. Minha manobra foi inteligente, mas caí em mim ao confrontá-lo, pois entendi o perigo real da situação. Aquilo não havia terminado ainda. Imaginem, se ele começasse a gritar, embora mal pudesse se manter em pé. Havia ainda muito vigor em sua voz. Vá embora, esconda-se, ele disse com seu tom grave. Foi amedrontador. Olhei para trás, estávamos a menos de 30 metros da fogueira mais próxima. Uma figura negra ficou em pé. Marchou em suas longas pernas negras e acenou seus longos braços negros por entre a luz. Ele tinha chifres em sua cabeça. Chifres de antílope, eu acho. Era algum feiticeiro, sem dúvida, algum tipo de xamã. Tinha uma aparência demoníaca. Você sabe o que está fazendo? Sussurrei. Perfeitamente. Ele respondeu, elevando sua voz para proferir aquela única palavra, que me soou ao mesmo tempo distante e ensurdecedora, como uma saudação amplificada por um canudo. Se ele se exaltar, estamos perdidos, pensei comigo mesmo. Claramente não era a hora de brigar, ainda mais em razão de minha aversão natural a esmurrar aquela sombra, aquela coisa errante e atormentada. Você está perdido, eu disse, completamente perdido. Às vezes a inspiração toma conta de nós, sabe? Eu falei a coisa certa, embora na verdade ele não pudesse estar mais distante de um resgate do que naquele exato momento, quando os alicerces de nossa intimidade estavam se formando para resistirem até o fim. Ah, e além do fim, eu tinha grandes planos. Ele murmurou hesitante. Sim, eu disse, mas se você tentar gritar, eu esmago sua cabeça com... Não havia nem galho nem pedra por perto. Eu te estrangulo, me corrigi. Eu estava no limiar de grandes conquistas. Ele alegou com uma voz saudosa e um tom melancólico que fez meu sangue gelar. E agora, esse cafajeste imbecil, seja lá como acabar, seu sucesso na Europa continua assegurado. Disparei com firmeza. Eu não queria ter de estrangulá-lo, entendem? E, na verdade, isso traria muito pouco resultado prático. Tentei quebrar o encanto. O encanto, pesado e mudo da vastidão, que parecia sugá-lo para seu impiedoso peito, com o despertar de instintos primitivos e brutais, com a memória de monstruosas paixões correspondidas. Eu sabia que fora aquilo que o havia levado à beira da floresta, à mata, na direção das fogueiras ardentes, dos tambores retumbantes, do zumbido dos estranhos cânticos. Fora aquilo que seduzira sua alma renegada para além dos limites dos desejos permitidos. E entendam, meu medo não era ser atingido por um golpe na cabeça, embora eu também tivesse plena noção desse perigo, mas sim de ter de lidar com alguém que não ouviria nenhum apelo, do céu ou do inferno. Eu precisava invocá-lo pessoalmente em sua decadência chocante e inacreditável, assim como os negros fizeram. Não havia nada, nem em cima nem embaixo dele, disso eu tinha certeza. Ele próprio havia se desprendido da realidade aos pontapés. Aquele maldito havia estraçalhado a própria terra. Ele estava só, e eu, diante dele, não sabia se fincava os pés ou se saía voando. Tendo sido fiel na reprodução de nossos diálogos, as frases que usamos, mas para quê? Não passam de palavras comuns, elas soam familiares e difusas quando as usamos no dia a dia. Mas e daí? Para mim, por trás delas havia a terrível sugestão de palavras ouvidas em sonhos, de frases faladas em pesadelos. A alma. Se alguém já enfrentou uma alma, esse alguém sou eu, mas eu não discutia com um maluco. Acreditem ou não, sua inteligência se mantinha perfeita, suspensa sobre ele, é verdade, com terrível intensidade, embora translúcida. Ali residia minha única chance, exceto, é claro, assassiná-lo sumariamente, o que não seria o ideal devido ao inevitável alarde. Mas sua alma estava louca, deixada sozinha na vastidão. Ele havia olhado para dentro de si mesma, e céus, é verdade.
Ela ficou louca. Eu devia, acho que por meus pecados, passar pelo teste de olhar para dentro de mim. Nada pode ser mais destruidor para a crença de alguém na humanidade do que um jorro final de sinceridade. Ele também se digladiava consigo mesmo. Eu via e ouvia, enxerguei o inconcebível mistério de uma alma que não tinha limites, fé ou medo, mas que mesmo assim lutava cegamente contra si. Mantive minha sanidade sob controle, mas quando finalmente o deitei sobre o sofá, enxuguei minha testa e minhas pernas tremiam como se eu tivesse carregado 0,5 tonelada colina abaixo. Eu o trouxe com seu braço ossudo em volta do meu pescoço. Ele não era muito mais pesado do que uma criança. No dia seguinte partimos ao meio-dia. A multidão cuja presença atrás da cortina de árvores eu mantive em mente o tempo todo. Fluiu das matas novamente, inundou a clareira e cobriu a encosta com uma massa de corpos nus, agitados e bronzeados. Subi um pouco contra a correnteza e depois manobrei rio abaixo. 2.000 olhos acompanharam as demonstrações do demônio aquático, que expelia fumaça preta no ar e espirrava água ao bater ferozmente sua terrível cauda. Na primeira fileira, ao longo do rio, 3 homens cobertos de barro vermelho da cabeça aos pés caminhavam como pavões, indo e vindo sem parar. Quando nos aproximávamos novamente, eles se voltavam para o rio. Bateram os pés no chão, sacudiram os chifres em suas cabeças e ondularam seus corpos escarlates. Exortavam contra o feroz demônio do rio maços de penas negras, uma pele sarnenta, ainda com um rabo pendurado e algo que parecia ser uma cabeça seca. Eles eventualmente entoavam séries de palavras surpreendentes que não se pareciam com nenhuma língua humana. E os roucos murmúrios da multidão que subitamente se interrompiam eram como a resposta àquela ladainha satânica. Havíamos carregado Curtis até a cabine do piloto, pois era mais arejada. Deitado no sofá, ele espiou pela veneziana aberta e fez um tumulto eclodir entre aquela massa de corpos humanos. A mulher com cabelo de elmo e faces pintadas saiu correndo de dentro dele até a beira do rio. Ela levantou as mãos e bradou algo, e toda aquela turba se embalou em um coro de vozes claras, rápidas e ofegantes. — Você entende isso? Perguntei. Ele manteve seu olhar através de mim, com os olhos atentos e sedentos, com uma expressão entre a melancolia e o ódio. Ele não respondeu, mas vi um sorriso de significado indefinível, aparecer em seus lábios pálidos, que no momento seguinte se retorceram convulsivamente. — Se entendo! Exclamou calmamente, ofegante, como se as palavras lhe tivessem sido arrancadas por uma força sobrenatural. Puxei o cordão do apito do barco após perceber que os peregrinos no convés tinham sacado suas espingardas com ar de quem esperava diversão. Houve uma convulsão violenta de terror entre aquele amontoado de corpos. — Não os espante! Alguém gritou do convés, desapontado. Tornei a puxar a corda várias e várias vezes. Eles se dispersaram e correram, saltaram, giraram, se contorceram e se esquivaram do medo voador e vibrante. Os 3 rapazes vermelhos caíram de cara no chão da praia como se fulminados por um tiro. Somente a mulher bárbara e soberba praticamente não se abalou e abriu tragicamente seus braços nus para nós sobre o rio escuro e reluzente. Então aquele bando de imbecis no convés deu início à sua diversão. Não se via nada além de fumaça. A correnteza parda fluía rapidamente para longe do coração das trevas e nos levava rio abaixo, rumo ao mar, com o dobro da velocidade de subida. A vida de Curtis também fluía rapidamente, vazando de seu coração rumo ao oceano do tempo inexorável. O gerente, muito mais tranquilo agora, livre de seus anseios vitais, nos lançou um olhar generoso e satisfeito. O negócio se resolvera da melhor forma possível. Em breve, eu seria o último a praticar o método ineficaz. Os peregrinos olharam para mim com ar de reprovação. Eu estava, digamos assim, marcado para morrer. Foi estranho o modo como aceitei essa parceria inesperada. O pesadelo que escolhi me conduziu a uma terra invadida por aqueles fantasmas brutos e sedentos. Curtis se pronunciou. Sua voz, um discurso profundo até a última palavra. Ela sobreviveu, com seu poder de esconder sob magníficas modulações de eloquência a escuridão estéril de seu coração. Sim, ele relutou e relutou. O que sobrou de seu cérebro exaurido agora era assombrado por imagens tenebrosas.
Imagens de riqueza e fama orbitavam seu dom infinito de oratória. Minha prometida, minha estação, minha carreira, minhas ideias eram os temas de seus inflamados pronunciamentos ocasionais. A sombra do Curtis original velava a farsa vazia cujo destino agora era ser imediatamente devolvido e enterrado no barro primordial. Tanto o amor diabólico como o ódio universal dos mistérios que o possuíam lutavam pelo domínio daquela alma inchada de emoções primitivas, ávida pela fama e reconhecimento enganosos por todas as miragens de seu sucesso e poder. Às vezes ele era uma mera criança. Seu desejo era que reis o saudassem nas estações ferroviárias, em sua viagem de volta para lugar nenhum, onde realizaria grandes feitos. Basta provar a ele sua capacidade de ser lucrativo e não haverá limites para o reconhecimento de seu talento, ele dizia. Obviamente, é preciso levar em conta os motivos certos. O vapor passava por trechos de rio tão imensos que se parecia um só grande colosso, curvas monótonas, exatamente iguais, com suas multidões de árvores seculares observando pacientemente aquele fragmento encardido vindo de outro mundo, o arauto da mudança, da conquista, do comércio, dos massacres, das bênçãos. Eu pilotava olhando adiante. Fecha a veneziana, disse Curtis certo dia. Não suporto olhar para isso. Eu a fechei. Ficamos em silêncio. Ah, mas um dia eu ainda espremerei o suco de seu coração, gritou para a vastidão invisível. O barco enguiçou, como eu havia previsto, e tivemos que parar para o concerto na ponta de uma ilha. Esse atraso foi o primeiro abalo na confiança de Curtis. Certa manhã, ele me deu um maço de folhas e uma fotografia amarrados com um cadarço de sapato. Guarde isto para mim. Ele disse, se eu me distrair, esse canalha idiota... Ele se referia ao gerente. É capaz de fuçar nas minhas caixas. Fui vê-lo à tarde. Estava deitado de costas, com os olhos fechados. Recuei sem fazer barulho, mas o ouvi murmurar. Viva dignamente. Morra, morra. Nada mais. Ele ensaiava algum discurso em seu sonho, ou seriam trechos de alguma matéria de jornal? Ele escrevia para jornais e queria continuar, pois é meu dever continuar propagando minhas ideias. Sua escuridão era impenetrável. Eu o via como se olha alguém que caiu no fundo de um precipício onde a luz do sol não chega. Mas meu tempo para ele era escasso, pois com a ajuda do maquinista desmontei os cilindros com vazamento, endireitei uma haste de suporte e coisas do tipo. Minha vida se tornou um amontoado de ferrugem, vedações, porcas, parafusos, chaves, marretas, furadeiras. São coisas que abomino, pois não me familiarizo com elas. Eu cuidava da pequena forja que felizmente tínhamos a bordo e trabalhava sem parar na maldita pilha de ferro velho, exceto quando minha tremedeira me impedia de ficar de pé. Certa noite, ao levar uma vela, fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer, um tanto titubeante, estou aqui no escuro, deitado, esperando pela morte. A chama estava a um palmo de seus olhos. Me forcei a murmurar, deixe isso, e me mantive impávido ao seu lado. Nunca vi nada parecido com o que aconteceu com suas feições e espero nunca mais ver. Mas não me comovi. Fui fascinado. Era como se um véu tivesse se rasgado. Vi naquela face pálida a expressão de um orgulho sombrio, uma força cruel, um terror covarde, de intenso desespero. Será que ele revivia todos os detalhes de sua vida novamente, seus desejos, tentações e entregas naquele momento supremo de onisciência? Em um sussurro agitado para alguma imagem, alguma miragem, ele gritou 2 vezes, um grito que não passava de um suspiro. O horror! O horror! Saí da cabine e apaguei a vela. Os peregrinos jantavam no refeitório e me sentei diante do gerente, que levantou seu olhar em um tom inquisidor, que consegui ignorar. Ele se espichou para trás, sereno, com aquele sorriso peculiar que escondia os segredos do que ele não demonstrava. Uma chuva insistente de mosquitos caía sobre o lampião, a toalha, nossas mãos e rostos. De repente a cabeça insolente de seu ajudante apareceu na porta e disse, em um tom de puro desprezo, o Sr. Curtis está morto. Todos correram para verificar. Eu permaneci e terminei meu jantar. Devem ter me achado extremamente insensível. Contudo, não comi muito mais,
Havia um lampião lá dentro, uma luz, não sei bem, e lá fora a escuridão era sobrenatural. Não me aproximei mais daquele homem notável que havia registrado seu julgamento sobre as aventuras de sua alma neste plano. Sua voz havia partido. O que mais teria restado dele? Obviamente, eu estava ciente de que no dia seguinte os peregrinos enterrariam algo em um buraco na lama. Eles quase me enterraram junto. Contudo, como podem ver, não me juntei a Curtis naquele momento e nem depois, não mesmo. Continuei a sonhar o pesadelo até seu final e assim demonstrei novamente minha lealdade a Curtis. Destino. Meu destino? Como a vida é curiosa. A impiedosa lógica se organiza misteriosamente para um resultado fútil. O máximo que podemos esperar disso é um pouco de autoconhecimento que acaba chegando tarde demais, uma colheita infindável de arrependimentos. Tenho me digladiado com a morte. É a batalha mais enfadonha que se pode imaginar. Ela ocorre em um ambiente cinzento e etéreo, sem um abstrato, sem nada em volta, sem plateia, sem ovações, sem glória, sem grandes desejos de vitória, sem grandes medos ou derrotas, em uma atmosfera desolada e árida, sem muita certeza sobre seus direitos e muito menos os de seu adversário. Se essa é a face da sabedoria definitiva, então a vida é uma charada muito maior do que costumamos acreditar. Aquela era a minha última oportunidade de me pronunciar. Reconheci humilhado que provavelmente não tinha nada a dizer. Essa é a razão pela qual reafirmo que Curtis era um homem sem igual. Ele tinha algo a dizer. E ele disse: desde que espiei pelo limiar da borda, compreendi melhor o significado de seu olhar, sua incapacidade de ver a chama da vela e ao mesmo tempo algo tão poderoso que abraçava todo o universo, ferino o bastante para penetrar em todos os corações que habitam na escuridão. Ele havia compilado tudo e dado seu veredito. O horror. Era mesmo uma pessoa inigualável. Afinal, aquilo era a manifestação de uma espécie de crença. Possuía candura, convicção, uma nota de revolta que vibrava em suas palavras, o rosto estarrecedor do vislumbre da verdade, uma mescla de desejo e ódio. Mas o que mais me lembro não é a minha parte. Uma visão parda e disforme, repleta de dor física e um completo desdém pela perda de todas as coisas, até mesmo dessa própria dor. Não, essa é a parte dele, que agora me parece ser onde tenho habitado. A verdade é que ele deu o passo derradeiro e ultrapassou o limite enquanto me foi permitido recuar com pés hesitantes. Talvez a diferença toda resida aí. Talvez toda a sabedoria e toda a verdade e toda a sinceridade estejam acumuladas naquele momento furtivo quando ultrapassamos o perímetro para o invisível. Talvez. Gosto de pensar que minha compilação não traria sequer uma palavra de completo desdém. Melhor, muito melhor é seu lamento. Tratava-se de uma afirmação, uma vitória moral paga com incontáveis derrotas, por terrores e caprichos abomináveis. Mas era uma vitória, afinal. Por isso me mantive leal a Curtis até o fim e também além do fim. Quando muito tempo depois ouvi, mais uma vez, não sua voz, mas o eco de sua eloquência magnífica arremessada contra mim por uma alma pura e translúcida como uma montanha de cristal. Não, eles não me enterraram. Embora uma parte de minhas lembranças desse período sejam confusas, de um deslumbramento paralisante, como a passagem para o mundo inconcebível no qual não existe esperança ou desejo, me vi de volta à cidade de Lápides, incomodado em ver as pessoas apressadas pelas ruas a tramar pelo dinheiro dos outros, a devorar seus pratos sem sabor, a tomar sua cerveja choca, a sonhar seus sonhos insignificantes e tolos. Eles invadiam meus pensamentos. Eram invasores cujo conhecimento da vida para mim não passava de uma pretensão irritante, pois eu tinha certeza absoluta de que eles não sabiam o que eu sabia. Suas vidas, que eram vidas simples de gente que busca nada mais que segurança, eram tão ofensivas para mim quanto alegar loucura diante de um perigo incompreensível por si só. Eu estava longe de querer avistá-los, mas tinha dificuldade em não gargalhar de seus rostos tão cheios de empáfia. Arrisco dizer que eu não estava muito bem naquela época. Eu cambaleava pelas ruas, pois tinha vários assuntos a resolver. Eu rosnava, revoltado para as pessoas perfeitamente respeitáveis. Admito que meu comportamento era imperdoável e minha única defesa
é que minha temperatura varia muito de um dia para o outro. As tentativas de minha querida tia em recuperar minha força pareciam completamente sem sentido. Não era minha força que precisava de cuidados, mas sim minha mente que precisava de aconchego. Guardei a pilha de papéis que Curtis me deu sem saber exatamente o que fazer com ela. Sua mãe falecera recentemente sob os cuidados, conforme me disseram, de sua prometida. Certa vez um homem de barba feita, com trejeitos de oficial e óculos de aros dourados, me convocou para um interrogatório. A princípio um tanto esquivo, logo se mostrou mais incisivo sobre o que ele chamava de certos documentos. Não me surpreendi, pois já discutira 2 vezes com o gerente sobre o mesmo assunto. Me recusei a ceder a ele sequer uma letra daquele pacote, e fiz o mesmo com o oficial. No final ele se tornou sombrio e ameaçador, afirmando que a companhia tinha direitos sobre qualquer informação de seus territórios. Ele disse: "O conhecimento do Sr. Curtis sobre regiões inexploradas certamente era muito vasto e único, graças a seus grandes talentos e à situação deplorável na qual ele foi colocado. Portanto, garanti a ele que o conhecimento do Sr. Curtis, por mais vasto, não dizia respeito a problemas comerciais ou administrativos. Então ele apelou para a ciência. Seria uma perda incalculável se, etc. Ofereci a ele o relatório sobre o banimento dos costumes selvagens, exceto seu adendo. Ele o arrogou na hora, mas acabou folheando-o com um ar contrariado. Isto não era o que esperávamos, apontou. Não espere nada além disso, redargui. Só há cartas pessoais. Ele ameaçou algo sobre procedimentos legais e eu nunca mais o vi. Um outro senhor, que se dizia primo de Curtis, apareceu 2 dias depois, ansioso por saber todos os detalhes dos últimos momentos de seu querido parente. Casualmente, ele me contou que Curtis fora um grande músico. Ele estava destinado a um grande sucesso, disse o homem, que era, acredito, um organista com cabelos grisalhos que caíam sobre o seu colarinho oleoso. Eu não tinha motivos para duvidar, embora até hoje eu seja incapaz de dizer qual era a profissão de Curtis. Se é que teve alguma. Aliás, este era um de seus grandes talentos. Eu achava que ele era um pintor que escrevia para jornais, ou então que fosse um jornalista que pintava, mas nem seu primo, que cheirou o rapé durante a conversa, sabia dizer exatamente o que ele fora. Era um gênio universal, e nessa hora eu concordei com o velhote, que então assoou seu nariz como uma trombeta em um lenço de algodão e depois se foi em sua agitação senil, levando algumas cartas de família e objetos sem importância. Por último, apareceu um jornalista ansioso por saber algo sobre o destino de seu caro colega. O visitante me informou que a esfera adequada a Curtis seria a política do lado popular. Ele tinha sobrancelhas peludas, cabelo espetado, monóculo preso a uma fita larga e, ao se soltar mais, confessou que, na sua opinião, Curtis não servia para escrever, mas, céus, como falava! Ele energizava grandes reuniões. Ele tinha fé, entendem? Ele tinha fé. Ele conseguia se forçar a acreditar em qualquer coisa. Ele teria sido um extraordinário líder político de algum partido radical. De qual partido? Perguntei. Qualquer um, respondeu o outro. Ele era um extremista. Minha opinião era a mesma? Assenti. Eu saberia dizer. Ele perguntou com um lampejo repentino de curiosidade o que o havia atraído para lá. Sim, respondi, e em seguida dei a ele o famoso relatório para ser publicado caso achasse válido. Ele passou os olhos por ele, balbuciando, sem parar, até decidir que tem lá o seu valor. E se foi levando o seu espólio. Então fiquei somente com um tímido feixe de cartas e a foto da moça. Sua beleza me cativou, ou melhor, ela tinha um rosto lindo. Sei bem que até a luz do sol pode mentir, mas não parecia haver nenhuma manipulação óptica ou ângulo capaz de criar contornos tão delicados artificialmente. Ela parecia pronta a me ouvir, sem preconceitos, sem julgamentos, sem egoísmo. Decidi devolver seu retrato e as cartas pessoalmente. Curiosidade? Sim, e talvez algum outro sentimento. Tudo o que uma vez fora de Curtis agora havia passado para minhas mãos. Sua alma, seu corpo, sua estação, seus planos, seu marfim, sua carreira. Restava apenas sua memória e sua prometida. E de certa maneira eu gostaria também de entregar esses artefatos ao passado. Entregar tudo o que restava dele em meu poder para o esquecimento,
que é o final comum de nossas vidas. Não estou me defendendo. Eu não tinha uma visão clara do que realmente queria. Talvez fosse um impulso de lealdade instintiva ou o chamado de alguma daquelas necessidades irônicas que perscrutam os fatos da existência humana. Eu não sei, não posso dizer. Mas eu fui. Achei que sua memória fosse como as outras memórias dos mortos, que se acumulam em nossa rotina, uma vaga sombra impressa no cérebro em sua passagem rápida e derradeira, mas diante da porta alta e imponente, entre os sobrados da rua calma e organizada, que me lembrava um cemitério, a visão dele sobre a maca se abateu sobre mim. Ele abria sua boca faminta, como se fosse devorar a terra e a humanidade. Estava vivo diante de mim, tão vivo quanto sempre fora. Uma treva insaciável de esplêndidas aparições ou realidades assustadoras, uma sombra mais negra que a sombra da noite, sobremente plissada com dobras da invejável eloquência. A visão pareceu entrar na casa junto comigo. A maca, os carregadores fantasmas, a multidão selvagem de obedientes adoradores, a floresta soturna, o trecho reluzente entre as margens lamacentas, a batida do tambor, regular e abafada, como a batida de um coração. Vitorioso coração das trevas. Foi um momento de triunfo para a vastidão. Uma investida vingativa que, ao meu ver, eu deveria assimilar para salvar uma outra alma. E a memória distante do que ouvi falar, com as silhuetas galhadas atrás de mim, o clarão das fogueiras dentro da paciente mata, aquelas frases entrecortadas retornam para mim e ressoam novamente em sua simplicidade agourenta e ameaçadora. Me lembrei das juras e ameaças desprezíveis, da escala colossal de seus piores desejos, da maldade, do tormento, da aflição indomável de sua alma. Posteriormente, tive a impressão de ver sua figura debilitada quando me disse, certo dia, que este lote de marfim agora é realmente meu. A companhia não pagou por ele, arrisquei minha vida para ajuntá-lo, mas temo que dirão que a propriedade deles é um caso delicado. O que acha que devo fazer? Resistir, hein? Só quero justiça. Ele não queria nada além de justiça. Nada. Toquei a campainha diante da porta de mogno no primeiro andar, e enquanto aguardava, ele parecia me fitar por detrás de uma lâmina de vidro. Me fitava com um olhar vasto e imenso, abraçando, condenando e odiando todo o universo. Eu parecia ouvir seu lamento. Horror! Horror! A noite caía. Tive de esperar em uma grande sala de estar com 3 altas janelas do chão ao teto, que se pareciam mais com 3 colunas luminosas feitas de tecido. As pernas e encostos da mobília, retorcidos e dourados, emitiam reflexos furta-cor. A imponente lareira de mármore tinha uma brancura fria e monumental. Um piano de cauda se posicionava no canto, com fulgores negros em sua superfície plana, como um sarcófago sombrio e lustroso. Uma grande porta se abriu, depois se fechou. Me levantei. Ela se aproximou, toda de preto, com seu semblante pálido, flutuando no poente até mim. Ela se mantinha de luto. Já se iam mais de 1 ano da morte de Curtis, mais de 1 ano que as notícias chegaram até ela. A sensação era de que ela se recordaria e lamentaria por toda a sua vida. Tomou minhas mãos e murmurou: "Me disseram que você vinha." Notei que não era tão jovem, ou melhor, que não era tão menina. Aparentava aptidão para a fidelidade, fé e sofrimento. A sala pareceu ficar ainda mais escura, como se toda a triste luz daquela tarde nublada se refugiasse em sua testa. Seus cabelos claros, seu semblante pálido e sua fronte inocente pareciam rodeados por uma aura prateada através da qual seus olhos me fitavam. Seu olhar era sincero, profundo, seguro e confiável. Ela mantinha seu rosto triste como se tivesse orgulho daquela tristeza, embora ela dissesse: "Somente eu sei como guardar o luto que ele merece." Ao nos cumprimentarmos, um pesar de completa desolação tomou seu rosto e percebi que ela era uma criatura que se recusava a ser subjugada pelo tempo. Para ela, ele havia morrido no dia anterior. E céus, a impressão também era tão forte para mim que não parecia que ele havia morrido ontem, mas sim naquele exato minuto. Vi ambos convivendo no mesmo instante, sua morte e seu pesar. Vi sua tristeza no exato momento de sua morte. Vocês conseguem entender?
Eu os imaginava juntos, eu os ouvia juntos. Ela disse com um profundo suspiro. Eu sobrevivi, enquanto meus velhos ouvidos pareciam ouvir claramente, em meio ao seu tom de arrependimento e desespero, o sussurro final de uma condenação eterna. Me perguntei por que fui até lá, com uma sensação de pânico no coração, como se houvesse invadido um lugar de mistérios cruéis e absurdos, inadequados para um ser humano. Ela me trouxe uma cadeira. Nos sentamos, coloquei o embrulho gentilmente sobre a pequena mesa e ela pousou a mão sobre ele. Você o conhecia bem? Ela murmurou depois de um tempo de pesado silêncio. Lá a intimidade cresce rápido, eu disse. Eu o conheci tão bem quanto é possível se conhecer uma pessoa. E você o admirava? Ela constatou. Era impossível conhecê-lo e não o admirar, não é? Ele era alguém notável. Respondi hesitante. Então, diante de seu olhar fixo e suplicante, que parecia aguardar minhas palavras, continuei. Era impossível, não. Amá-lo, ela completou ansiosa, me deixando completamente emudecido. É verdade. Mas penso que ninguém o conhecia tão bem quanto eu. Ele confiava em mim plenamente, eu o conhecia melhor do que todos. O conhecia melhor do que todos, repeti. E talvez conhecesse mesmo. Mas a cada palavra dita, aquele lugar ficava mais escuro e somente sua testa, lisa e branca, permanecia iluminada pela luz indestrutível da fé e do amor. Você foi amigo dele? Ela continuou. Amigo dele? Repeti um tom acima. Deve ter sido, pois te deu isto e pediu que entregasse a mim. Sinto que posso ser sincera com você e, céus, preciso desabafar. Quero que você que ouviu suas últimas palavras, saiba que tenho sido fiel a ele. Não é orgulho? Sim, me orgulho por conhecê-lo melhor do que qualquer pessoa. Ele mesmo me disse isso. E desde que a mãe dele morreu, não tenho mais ninguém para... Eu a ouvia. A escuridão aumentava e eu nem tinha certeza de que ele havia me dado o pacote correto. Suspeito que ele queria que eu cuidasse de outro maço de papéis que, após sua morte, vi sendo examinado pelo gerente sob o lampião. E a garota falou, suavizando sua dor e confiando em minha simpatia. Ela falava como alguém com muita sede toma água. Eu sabia que seu noivado com Curtis não tinha a aprovação de seus parentes. Ele não era rico o suficiente ou algo assim. E, de fato, não sabia se fora pobre a vida inteira. Ele me deu motivos para acreditar que a irritação com sua relativa pobreza o havia atraído para lá. Qualquer um que o ouvisse se tornaria seu amigo, ela continuou. Ele conquistava as pessoas com o que havia de melhor nelas. Ela me olhou intensamente. Esse é o dom dos grandes homens, continuou. O som de sua voz parecia acompanhado por todos os outros sons, cheia de mistério, esgotamento e tristeza já familiares, as ondulações do rio, o farfalhar das árvores ao vento, o vozerio das multidões, a ladainha incompreensível vinda de longe, o sussurro de uma voz que falava além do limite das trevas eternas. E você o ouviu? Você sabe! Ela exclamou. Sim, eu sei. Respondi com certo desespero em meu coração e curvei minha cabeça perante sua fé. Diante daquela ilusão salvadora, a brilhar como um espectro na escuridão, a escuridão triunfante da qual eu não era capaz de defendê-la, da qual nem mesmo eu podia me defender, uma grande perda para nós. Ela se corrigiu com uma graciosa generosidade, então adicionou em voz baixa, para o mundo. Nos últimos fulgores do crepúsculo pude ver o brilho de seus olhos cheios de lágrimas, lágrimas que não rolavam. Fui muito feliz, tive muita sorte e me orgulho, continuou. Muita sorte. Fui feliz demais por algum tempo, e agora serei infeliz para o resto da vida. Ela se levantou, seus cabelos claros pareciam condensar toda a luz restante em um facho dourado. Me levantei também. E de tudo isso, ela continuou pesarosa, de todas as promessas, de toda a grandeza de sua mente generosa, seu coração nobre, nada restou além de uma memória, sua e minha. Lembraremos dele para sempre. Disparei. Não, ela exclamou. É impossível que tudo isso se perca, que uma vida dessa seja sacrificada sem deixar vestígios, apenas tristeza. Você sabe dos grandes planos que ele tinha. Eu também sabia. Talvez eu não conseguisse compreender.
Outras pessoas também sabiam. Algo precisa sobreviver. Suas palavras pelo menos não morreram. Suas palavras permanecerão, eu disse. E seu exemplo? Ela disse baixo para si. As pessoas o admiravam. Sua bondade despontava em cada gesto. Seu exemplo. É verdade, eu disse. Seu exemplo também, sim, seu exemplo. Me esqueci disso. Mas eu não consigo. Não posso acreditar, ainda não. Não posso acreditar que nunca mais o verei e que ninguém mais o verá, nunca, nunca, nunca mais. Ela projetou seus braços como se tentasse alcançar alguém à distância e então se recolheu com os punhos fechados sob a luz já fraca que entrava pela janela. Nunca mais? Eu o via claramente e devo continuar a ver aquele fantasma tagarela enquanto viver. E também a verei sua silhueta trágica e familiar, que me lembrava ainda outra, também trágica, adornada com amuletos inúteis, lançando seus braços morenos e nus sobre os brilhos de uma correnteza infernal, uma correnteza das trevas. De repente ela disse, muito baixo, ele morreu como viveu. Seu fim, eu disse, impulsionado por uma raiva latente, foi completamente digno de sua vida. Mas eu não estava com ele, ela balbuciou. Minha raiva se rendeu a um sentimento de pena infinita. Tudo o que poderia ser feito, resmunguei. E eu acreditava mais nele do que em qualquer outra coisa, mais do que em minha mãe, mais do que ele mesmo acreditava em si. Ele precisava de mim, de mim. Eu teria guardado cada suspiro, cada palavra, cada gesto, cada olhar. Senti um aperto congelar meu peito. Não, eu disse com uma voz abafada. Me desculpe, eu tenho velado por tanto tempo em silêncio. Em silêncio. Você esteve com ele até o fim? Imagino sua solidão. Ninguém por perto que o entendesse como eu. Talvez ninguém para ouvi-lo. Até o fim, disse trêmulo. Suas últimas palavras, e parei de repente. Quero ouvi-las, ela murmurou em um tom de desamparo. Quero algo para guardar a vida toda. Eu estava a ponto de gritar. Mas você não está ouvindo? O crepúsculo as repetia em um sussurro persistente que preenchia tudo, algo que parecia se agigantar ameaçadoramente, como a primeira lufada que anuncia um vendaval. O horror! O horror! Quero guardar suas últimas palavras. Ela insistiu. Não compreende que eu o amava? O amava? Amava. Me recompus e falei calmamente. A última palavra que ele pronunciou foi o seu nome. Ouvi um suave suspiro e então meu coração parou. Assassinado por um terrível grito de exultação, de completo triunfo e de dor insuportável. Eu sabia, eu tinha certeza. Ela sabia, ela tinha certeza. Mesmo com as mãos sobre seu rosto, eu a ouvia chorar. Eu sentia que a casa desabaria antes que eu pudesse escapar, que o céu despencaria sobre a minha cabeça, mas nada disso aconteceu. O céu não desaba fácil assim. Será que teria desabado se eu tivesse concedido a Curtis a justiça que ele merecia? Ele não tinha dito que só queria justiça? Mas fui incapaz. Não pude contar a ela. Teria sido cruel demais. Completamente cruel. Marlowe parou e foi se sentar mais adiante, esgotado e silencioso como um Buda a meditar. Ninguém se moveu por algum tempo. Perdemos a vazante, disparou o diretor. Olhei para cima. O alto mar estava coberto por uma massa de nuvens negras e o tranquilo curso do rio que leva aos confins da terra fluía sóbrio sob um céu carregado. Parecia apontar o caminho para um coração de trevas imensas. Fim.